na sua opinião, quem você acha, já que hoje é o Dia das Mães, eu quero dizer mais uma vez para as mães que eu não falei, muitas eu disse pessoalmente, Feliz Dia das Mães para todos vocês. Mas na sua opinião, quem você acha que foi a maior mãe do mundo? Não vale dizer a minha, que você está muito tentado a dizer no automático, principalmente se você estiver sentado do lado da sua mãe, você vai ganhar um pontinho com ela, você vai dizer, é a senhora sem concorrência, mas não vale dizer a minha mãe, se for assim eu vou dizer que é a minha também, como é que a gente fica? Com um empate, no 0-0? Né? Então, especialmente hoje, que a gente comemora o Dia das Mães, por isso eu vou reformular a pergunta, fora sua mãe, quem foi a maior mãe do mundo? Diga aí para a pessoa ao seu lado. Diga aí para a pessoa ao seu lado. Quem foi? Maria, mãe de Jesus. Agora tente imaginar se você pudesse entrar numa máquina do tempo, tá? Entrar na sala do trono celestial, olha só que maravilha, e ser convidado a escutar a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles conversando entre si sobre a candidata que eles escolheriam para ser a mãe de Jesus. Houve um tempo na eternidade em que eles conversando decidiram quem seria a mãe. Imagina você ser transportado para esse dia e poder escutar a conversa deles. Você acha que Deus diria algo do tipo assim, olha, Deus falando, diria algo do tipo assim, que tal Deus Pai falando, que tal nós escolhemos uma mulher linda, uma mistura de Esté com Sara, Raquel e Abigail, diga aí. Também com um QI de 200, é o máximo do QI, né? Multitalentosa e famosa. Ah, tem mais, e rainha também. Isso é muito importante, ser rainha. Afinal de contas, você é rei, Jesus. Deus Pai falando para Deus Filho, você é rei. Como rei, você precisa nascer do ventre de uma rainha. Não faz sentido? E não qualquer rainha, tem que ser a rainha. Então, vamos ver quais são as nossas opções. Bom, tem Cleópatra VII, a última rainha da dinastia ptolomaica, uma das figuras históricas mais famosas desses dias por causa do relacionamento dela com Júlio César e Marco Antônio, mas ela é rainha do Egito, não de Israel, então não dá, está descartada essa, né? E que tal Salomé, rainha de Kiev? Também tem o fato dela não ser rainha de Israel, então ela também não conta, não dá para ser ela. Mas e Berenice III, rainha da Judéia, filha de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, ela parece ser uma ótima candidata. Meu irmão, francamente, pense comigo, você acha que, vamos lá, beleza, como eu citei aqui, QI de 200, ou seja lá quanto, talento, fama, status social, foram os critérios que Deus usou para escolher quem seria a mãe do filho dele? Você acha isso aí? Alguém acha isso, que isso tinha muita importância, ou talvez a menor importância para Deus? Sem chance nenhuma. Não, os critérios que Deus escolheu quando ele escolheu Maria para ser a mãe de Jesus foram bem outros, bem diferentes. A verdade é que não foram meros critérios, essa é a verdade. Deus observou virtudes em Maria, não são só critérios, são virtudes nas quais toda mãe pode e deve se inspirar. 2 virtudes de uma mãe abençoada. Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. 2 virtudes de uma mãe abençoada. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a gente vai ler do verso 46 ao verso 55, a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Se você tiver outra versão, não tem problema. Como eu tenho dito aqui, o conteúdo é o mesmo, apesar das versões diferentes. Lucas 1, do verso 46 ao verso 55. Quem achou diz amém? Quem não achou, eu acho que a gente vai conseguir jogar aqui no telão. Você acompanha do telão, tá? Então abre os seus ouvidos para ouvir o que diz a santa e santificadora palavra de Deus. Diz assim: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo,
santo, santo é o seu nome. E a sua misericórdia estende-se de geração em geração a todos os que o temem. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço das pessoas que são soberbos, no mais íntimo do seu coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu os ricos de mãos vazias. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, a Abraão e a sua descendência, para sempre. Amém. O Cântico de Maria, chamado por alguns teólogos de Magnificat, talvez você já escutou essa palavra, do latim que significa exaltar ou louvar. É um dos 4 cânticos do Evangelho de Lucas, porque existem outros. Nesta noite a gente vai se inspirar em algumas virtudes de Maria. Como eu falei, não são critérios, são virtudes. Ou melhor, algumas virtudes de Deus em Maria. Eu acho melhor falar assim, não dela, porque o que nós temos que não vem do Senhor. Então são virtudes de Deus em Maria, que a gente pode observar nas palavras desse cântico aqui, e que são imitáveis, não só para as mães que estão nos ouvindo aqui, para todo mundo, tá? Essa palavra é para todo mundo, não é só para a mãe, é para pai, é para a filha, é para a tia, é para a avó, é para a irmã, é para todo mundo. Qualquer pessoa que deseja ser mais parecida com Jesus. Se você está entre essas pessoas que desejam muito ser parecidas com Jesus, diga, eu quero. Amém. Então esteja com os olhos e ouvidos do coração abertos, porque nesta noite você vai ser santificado pela palavra de Deus, eu creio. Certa vez um grupo de turistas estava visitando a casa onde o lendário pianista e compositor Beethoven passou os seus últimos anos de vida, um dos maiores pianistas de todos os tempos, muitos de vocês sabem. Daí eles entram numa sala especial do conservatório, onde ficava o piano de Beethoven, e o guia turístico fala bem baixinho para o grupo, ele fala assim, aqui está o piano do mestre, o piano de Beethoven. Então a moça, sem pensar, dá um passo à frente do grupo, puxa o banco do piano, se senta e começa a tocar a sonata de Beethoven, uma sonata de Beethoven. Depois de alguns minutos, ela para e ela olha para o guia, olha para as pessoas, e toda empolgada ela fala assim, eu suponho que muitas pessoas gostaram de tocar nesse piano de Beethoven. E o guia responde assim, senhorita, acontece que Ignacy Paderewski, um dos maiores pianistas do século XX, estava aqui no verão passado, com um grupo de pessoas, e alguns pediram para ele tocar nesse piano. E a resposta dele foi, não, eu não posso, eu não sou digno. Foi a resposta dele. Uma pergunta agora, qual a virtude que passou pela janela, dando tchau a essa moça? Qual foi a virtude? Olhe para a pessoa ao seu lado. Qual foi a virtude que faltou, que passou de longe a essa moça, que sentou no piano de Beethoven e foi tocando? E aí, quem me disse? Qual foi a virtude que faltou? Alguém falou lá atrás. Só um pouquinho mais alto para eu ouvir. Exatamente. No alvo, na lata, Dora, faltou humildade. Faltou humildade. E este é o nosso primeiro ponto, humildade diante de Deus. Se você gosta de anotar ou quer tirar foto do primeiro ponto, está aí. Vamos repetir comigo, humildade diante de Deus. Alguns de vocês lembram do conselho de Jesus quando ele diz assim, ó, quando você for convidado por alguém para algum banquete, procure se sentar na ponta da mesa, procure o melhor lugar. Não foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse, não. Procure não sentar na ponta da mesa, porque pode ser que você acabe sendo convidado a levantar para dar lugar a alguém mais importante. Já pensou na vergonha? Então Jesus disse, cuidado, cuidado. Pelo contrário, quando você sentar à mesa, procure, não vá procurando primeiro lugar não, o lugar mais importante, procure o último lugar, para que a pessoa que te convidou, isso é Jesus falando, te diga assim, amigo, sobe mais para cima, então isso vai ser uma honra diante de todos os que estiverem contigo à mesa, porque olha só, essa frase você vai lembrar, e a gente precisa repetir para nós mesmos, volta e meia a gente esquece, admita aí a gente esquece, todo aqui a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado.
Poxa, pastor, tenho sido tão humilhado por todo mundo, pela vida. Quem sabe você não está seguindo exatamente a risca o conselho de Jesus, porque a promessa dele é certeira. É certeira. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será. Agora ele não diz assim, será exaltado instantaneamente, no piscar de olhos, no estalo. Não, pode ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, eu sei lá, eu só sei que isso aqui tem que se cumprir, sim ou não, gente? Mas você está disposto a esperar? Como nessa vida a gente experimenta humilhação, talvez mais do que a gente bebe água, não é assim? Ou acontece só comigo? Com vocês não acontece não, né? Ninguém é humilhado aqui não, só eu, né? Acontece com todo mundo, e talvez mais do que como a gente bebe água. Eu aposto que alguns de nós fomos humilhados hoje mesmo. Talvez você chegou, sentou aí, e você já riu quando eu falei a palavra humilhação, como quem você repetisse para você mesmo, pastor, você não sabe de nada, inocente. Talvez você tenha sido humilhado hoje mesmo, ou no mínimo essa semana, ou no mais tardar este mês. É muito improvável que você tenha passado mais de um mês sem ser humilhado. Poxa, se você está conseguindo, me fala o segredo, por favor. Por tudo que é mais sagrado, porque essa vida é muito humilhante. Não é verdade, gente? Não importa seu status social, seu gênero, não importa sua idade, essa vida é humilhante para todo mundo. As pessoas nos humilham, as circunstâncias nos humilham, o diabo nos humilha. Isso é de se esperar. Tudo isso é de se esperar. Isso está dentro do bojo daquela afirmação de Jesus. No mundo tereis, pode colocar no lugar assim, no mundo tereis humilhação, é um sinônimo, tá? Então está no bojo, isso é de se esperar. Mas uma pergunta valiosa a se fazer a partir do conselho de Jesus é: qual foi, escute isso, dobre sua atenção para ouvir isso. Qual foi a última vez que você se humilhou? Tá, o diabo lhe humilhou, as pessoas lhe humilharam, tanta coisa, as circunstâncias te humilharam, mas qual foi a última vez que você se humilhou? Essa é a pergunta que não quer calar, gente. E aqui é muito importante que você não entenda a pergunta errada, não, porque talvez alguém já está entendendo errado. Eu não estou perguntando qual foi a última vez que você se pôs para baixo, a última vez que você se xingou. Não, não é nada disso, tem nada que ver com isso. A pergunta é, em outras palavras, olha aí, escute aí. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa não por causa da opinião dos outros? Porque se você não se importa com a opinião dos outros, você pode se sentir humilhado quando elas falarem alguma coisa contra você, sim ou não? Não, porque você nem se importa. Como as pessoas vão te humilhar se você não se importa, você não está nem aí para a opinião delas? Então a pergunta é essa, qual foi a última vez que você não fez alguma coisa por causa da opinião dos outros, nem por causa da sua própria opinião, porque às vezes você se humilha porque você tem uma expectativa a partir da sua própria opinião, mas qual foi a última vez que não interessou a opinião dos outros, nem a sua própria, mas sim você fez alguma coisa por causa da opinião de Deus? Repare comigo nos versos 46 a 48, as palavras de Maria. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois atentou para a... Você pode destacar isso se você tiver com a caneta, para a humildade da sua serva. Dizem que humildade é a única virtude que quando você percebe que tem, você perde. Quem já escutou isso? Quem já escutou isso? É a única virtude que quando você percebe, eita, como eu sou humilde, acabou. Acabou, perde, puf, né? Esfarelou-se, desintegrou toda a humildade, qualquer possibilidade de humildade. Quando você... Minha nossa, como eu sou humilde. Acabou-se, foi-se embora, sua humildade todinha. Né? Eu li outro dia sobre um pastor que foi votado o pastor mais humilde dos Estados Unidos. A igreja deu para ele uma medalha escrita com a frase assim, ó, para o pastor mais humilde da América. Mas aí no domingo a igreja tomou a medalha de volta do pastor. Tomou, talvez a sua pergunta seja, por quê? Vou dizer por quê. Porque ele colocou a medalha no... ele usou. A igreja viu ele assim com a medalha, não merece mais não. Vestiu. Faz sentido, você concorda? Uma medalha de honra pela humildade tem que ser guardada na gaveta, não é? Bem escondida, né? Se você botar isso aí mostrando assim, acabou, perdeu. Bom, por outro lado, eu acredito que dá para uma pessoa ser humilde e ser consciente, também consciente da própria humildade, contanto que ela saiba que a humildade dela nada mais é, olha só, do que a consciência da própria pequenez em relação a Deus. Maria foi essa pessoa.
O cântico de Maria é um cântico de louvor a Deus, um cântico de humildade diante de Deus, um cântico de auto-humilhação na presença do único que é realmente grande. Um cântico sobre os feitos inefáveis de Deus, meu irmão. O cântico de Maria não é sobre Maria, é sobre Deus. Maria sabia que a escolha para ser ela a mãe do nosso Salvador não tem nada que ver com ela, mas com Deus. Isso fica muito claro na primeira parte do verso 48, no primeiro adjetivo que ela dá a ela mesma, ó, neste cântico, que também é uma oração. O primeiro adjetivo que ela dá, ela não se chama de humilde, não. O primeiro adjetivo não é esse, não. Ela chama a si mesma de quê? Quem encontra aí? Qual é o primeiro adjetivo que ela usa? Serva. Sou serva do Senhor. Aqui, com uma palavra, Maria está dizendo, com uma palavra, serva, ela está dizendo assim, eu não sou dona de mim, não. Eu não sou dona de mim. Eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. Não é nada sobre mim, é sobre Ele. Ele me escolheu para ser mãe do meu Salvador. Como pode ser isso? Como? Alguém me explica. Eu ser mãe do meu Salvador só pode ter sido por quem Ele é, porque quanto a mim, eu não tenho nada de mim mesma que justifique essa escolha, eu sou apenas um humilde serva. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Ele é tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Nos versos 46 a 47, Maria reconhece que todo o sentido da vida se resume em exaltar a Deus e alegrar-se nele. O Salvador, na pessoa de Jesus, escuta nas próprias palavras dela, diz assim, ó, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isso faz de Maria uma mulher humilde de verdade. O saudoso pastor americano Tim Keller, no livro Ego Transformado, pense num livro, pode anotar aí para você ler, é um livro dessa finura, você lê numa sentada só, espetacular, principalmente você que não gosta de ler, então lê esse livro você vai gostar, bem fininho. Tim Keller, Ego Transformado, ele diz assim, ó, que a humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim, eu, mimimi, eu, meu umbigo, como é que eu estou sentindo, o que é que isso vai fazer para mim, isso é bom para mim, o que é que tem para mim, eu. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Isso quer dizer que eu não preciso mais ligar tudo no mundo à minha pessoa. Tudo que acontece no mundo, eu não tenho que ligar mais à minha pessoa. Esse tipo de humildade pulveriza pensamentos do tipo assim, ó, eu estou aqui nesse salão com essas pessoas. O que elas estão pensando de mim? Talvez alguém esteja aqui sentado e tá meio incomodado, tentando tirar conclusões do pensamento. O que é que essas pessoas sentadas nesse banco estão pensando em mim? E talvez você leve esse pensamento emprestado para todo lugar que você vai, seu trabalho, a faculdade, em casa. O que é que meus parentes estão pensando em mim? O que essas pessoas estão pensando em mim? É uma necessidade de chegar a de saber, de ler a mente das pessoas. O que é que elas estão pensando sobre mim? O que é que elas vão falar de mim quando eu sair daqui? Como será que eu estou me saindo na opinião dessas pessoas? Que nota será que fulana me dá por causa disso, aquilo que eu falei aqui, ou que eu fiz, ou eu conquistei, e que eu comprei? Vocês estão entendendo? Tudo sobre mim. É tudo sobre mim. Meu amado, a humildade baseada no Evangelho significa que eu não relaciono mais toda e qualquer experiência da vida a cada conversa. E cada conversa comigo, sobre a mim. A mim. Na verdade, eu deixo de pensar em mim mesmo, eu me abandono, é um abandono santo, sabe? É uma das maiores libertações que uma pessoa pode experimentar na vida, a liberdade que nasce do autoesquecimento. Você pode repetir comigo, a liberdade que nasce do autoesquecimento. Deixa eu dizer para você, não estava no script, mas o Espírito Santo falando para você nesta noite, agora, fresquinho. É feliz quem menos pensa em si mesmo. Se esqueça um pouco mais, e veja se você não vai ser mais feliz. É como se você conseguisse dar um super tiro neutralizante num fantasma enorme com uma arma do tipo Proton Pack. Quem assistiu os Caça-Fantasma, levanta a mão, quem assistiu? Pronto, então você sabe que é um Proton Pack, é um lançador de partículas do filme Caça-Fantasma. Só que nesse caso aqui, o fantasma é o nosso ego. E nesse ego tão grande, tamanho Maracanã, eu preciso dar um tiro, um super tiro com Proton Pack e me autoanular. E eu vou repetir, é feliz, o primeiro aqui que consegui isso. Vou melhorar, é mais feliz
O primeiro que conseguiu isso. A humildade verdadeira que brota do evangelho significa ter um ego satisfeito, não inflado, é diferente. Satisfeito e inflado é bem diferente. A gente está falando de autoestima elevada, pastor. Eu tenho que ter uma autoestima elevada? Não, meu irmão, de baixa estima, então, pastor? Não, também não. Eu nem mesmo estou falando de autoestima. Você está entendendo? Tudo errado. Estou falando aqui, não tem nada a ver com autoestima. O que eu estou falando é de maturidade em Deus que leva uma pessoa a conseguir dizer assim, ó. Sabe de uma coisa? Eu não me importo com a opinião de fulano, mas também não me importo nem com a minha. Quero lá saber o que é que eu penso, o que é que fulano quer, a minha opinião, por que é melhor ou pior do que... como dizia um irmão aqui da igreja, come feijão que nem eu. É comedor de cuscuz, é gente que... mais é PhD, isso, aquilo. Sim, mas é de carne, é mortal, é falível. Então a opinião dele não é tão boa assim, não é infalível. Minha opinião também não é perfeita, então não me importa nem a dele, nem a minha. O que eu me importo é com a opinião de Deus. Isso é humildade, meu irmão. Isso é humildade. Repita comigo em oração agora. Isso é uma oração, você vai repetir comigo, tá? Senhor, me ajuda a me importar menos com a opinião dos outros, menos com a minha própria opinião e mais com a tua opinião. Em nome de Jesus. Amém. Leve essa oração para casa e faça todos os dias. A segunda virtude dada por Deus a Maria, que a gente pode observar no nosso texto, vem agora, olha aí. Maria testemunha no verso 49 que Deus é poderoso e santo. No verso 50, ela declara a misericórdia de Deus. Além disso, nos versos 51 a 55, ela proclama a justiça e a fidelidade de Deus. Agora, o fato de este Deus todo-poderoso escolher Maria, uma jovem pobre, noiva de José, um carpinteiro desconhecido da pequena e mal falada, ainda tem isso, mal falada Nazaré, é uma prova de que Deus é livre e soberano para agir. Ele age por meios misteriosos e nada convencionais, meu irmão. As decisões e a personalidade de Deus não pode ser medidas e nem explicadas por padrões humanos. E já que a gente não consegue explicar Deus, como diz a música, você lembra a música? Ninguém explica Deus e não explica mesmo. Então tudo que a gente deve fazer é demonstrar confiança em Deus. Esse é o nosso segundo ponto. Segundo e último ponto vai aparecer aí na tela. Confiança em Deus. Considerando a soberania de Deus, é crucial que a gente compreenda a confiança nele. A história de Maria, narrada nos versos 26 a 38, oferece uma visão profunda sobre essa confiança que eu estou falando. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, você vai lembrar disso, e fala para ela assim: Maria, você vai ficar grávida. Você vai dar à luz a um filho, filho de Deus, Maria. E você vai dar a ele o nome de Jesus. Ele será rei sobre Israel. O reino dele não terá fim. Perceba quanta coisa impossível. Eu não sei se você, lendo essa história ou ouvindo, você percebe quanta coisa impossível está acontecendo aqui. Vamos lá. Tudo impossível de acontecer. Tudo. Primeiro, uma virgem dá um filho. Tem um filho. Como assim? A pergunta é virgem ou não é, né? Então, uma virgem tem um filho. Impossível. Segundo, ele ser rei sem nem ao menos Maria ser rainha. E ela não é casada com um rei. Segunda coisa impossível. Terceiro, como um rei pode ter um reino eterno? Quem é um rei que tem um reino eterno? E a gente espera que não, em nome de Jesus. Principalmente se esse rei tem um jeito de déspota, né? Não é o caso de Jesus. Mas é bom, via de regra, que os reis não sejam eternos. Quarto, ele será filho de Deus. Como assim? Foi justamente a pergunta de Maria ao anjo depois de ouvir o anúncio dele a ela. Foi essa a pergunta que ela fez. Como assim? Um detalhe intrigante, um detalhe que a gente às vezes deixa passar batido, é que durante o encontro com o anjo Gabriel, Maria deve ter sentido um frio na espinha, eu só imaginando, tá? Frio na espinha, uma tremedeira nas pernas, um embrulho na barriga e o coração batendo a 120 no pescoço. Talvez tudo isso junto. A verdade é que ela ficou tão tomada de medo que o anjo, talvez com receio que ela desmaiasse e não desse tempo para ele terminar de dar o recado, ele fala para ela aí no verso 30, olha aí o que é que ele fala. Ele diz: não tenha medo, não tenha medo. Ou em outras palavras, eu estou parafraseando agora: calma, Maria, ao menos tente não desmaiar, nem morrer do coração. Se você não desmaiar, nem morrer do coração, já ajuda. Ele estava tentando dizer isso por trás das palavras: não tenha medo, segura a onda. O anjo tentou tranquilizar Maria,
destacando a magnitude no momento. Mas eu não acho que foi tão fácil assim para Maria ficar tranquila. Mesmo que ela tenha tentado repetir para ela mesma. Eu imagino Maria repetindo alguma coisa lá, sei lá, na cabeça dela, tipo, estou tranquila, estou tranquila, estou tranquila, estou tranquila. Ela tentando não desmaiar, tentando se equalizar, né? Minha irmã, imagina que se você acha, não, pastor, você está exagerando, não é para tanto. Ah, é? Não é para tanto não, né? Então vamos lá, imagina que você entrou no seu quarto, você acabou de entrar no seu quarto, você apaga a luz, você deita na sua cama, e antes que você puxe o lençol para se cobrir, um clarão se acende no seu quarto. Clarão que toma o quarto todo, uma aparição de dentro desse clarão, uma aparição de dentro desse clarão, começa a falar com você. Como é que você reagiria? Fala aí para a pessoa ao seu lado, como é que você reagiria? Diga aí. Eu nem destaquei essa qualidade, mas eu poderia ter destacado. Só por isso aqui, só por Maria não ter desmaiado, nem morrido do coração, eu poderia ter dito que ela é super corajosa. Vocês concordam? Teria acontecido o que com você? Quem me diz aí? Débora, teria acontecido o que contigo? Tu ia se cobrir, né? Que a gente... Já aconteceu comigo. A gente com medo, às vezes tem a impressão que o lençol é o escudo do Capitão América, não é não? Que o lençol vai proteger a gente, se cobrindo, é o lençol contra fantasma, contra espírito, né? O espírito não entra dentro do lençol, não, né? A gente não tem essa impressão, né? Sabemos de nada, inocente. Quem é que ia dizer assim, caramba, eu acho que eu estou ficando louco? Quem é que ia pensar que está ficando louco? Eu iria pensar. Eu iria pensar. De repente, um negócio assim, poxa, eu não fiz nem 70 anos, o negócio já estou escutando uma voz, ó, um clarão, uma voz de dentro, uma figura angelical, de repente umas asas se abrem assim, meu amigo, adeus, Nilmar, adeus. Né? Então Maria parece que é feito um material diferenciado. Né? Então, o próprio Deus sustentou Maria com os olhos abertos, né? Ali, e sem desmaiar. Nesse momento Maria estava passando por uma experiência comum na Bíblia. As pessoas se deparam com a manifestação de Deus, seja através de uma sarça, de um trovão, você já leu isso na Bíblia, retumbante, de um anjo, o chamado Mysterium Tremendum, ou Mistério Tremendo, um termo latino popularizado pelo teólogo e filósofo alemão Rudolf Otto, no livro O Sagrado, publicado em 1917. E segundo Rudolf, essa experiência, ela transcende a compreensão humana, provocando assim um sentimento de temor e fascínio. As duas coisas ao mesmo tempo, diante da presença do sagrado. Você não sabe se você está com mais temor ou se você está fascinado. É uma mistura das duas coisas. É uma sensação de estar diante de algo tremendamente poderoso, majestoso, incompreensível, que pode provocar um misto de admiração, reverência e medo. E Maria, com certeza, experimentou tudo isso, um pouco de cada coisa com a visita do anjo. Medo, admiração, reverência, além de não entender de que forma tanta coisa impossível, como eu falei, iria acontecer. Como é, meu Deus, que tanta coisa impossível iria acontecer? O fato é que Maria estava tão abismada que ela não percebeu que o impossível já estava acontecendo. Um anjo falou com ela, gente. O impossível estava ou não estava acontecendo? Afinal de contas, um anjo estava falando com ela. Vamos falar sobre impossíveis? Um anjo estava falando com ela. O anjo aconteceu. O milagre já estava acontecendo e Maria não percebeu. E é nesse momento, em meio a um misto de sentimentos, reverência, medo, admiração, confusão, que Maria pergunta ao anjo. Ela pergunta assim, como é que isso que você está dizendo vai acontecer? Isso é impossível. Eu não sou casado, eu ainda não tive relação com homem nenhum. Como é que isso vai acontecer? Me explica isso, é impossível. Meu amado, eu quero dizer para você que às vezes, enquanto você pergunta assim, olha só, a palavra profética para você nesta noite, enquanto você pergunta assim, como é que isso vai acontecer, meu Deus? Eu tenho te pedido essa coisa meio que impossível, essa direção que o Senhor me deu é impossível, como é que isso vai acontecer? Isso é impossível, Senhor. Você pode não perceber, mas o impossível já pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos. Repita aí para a pessoa do seu lado, às vezes, o milagre pode já estar acontecendo, bem diante dos seus olhos. Fique ligado. Fique ligado.
Alguém acha que essa palavra aqui é coincidência dessa noite? Não. Não, é Deus falando. Milagre pode estar acontecendo bem diante dos seus olhos, você perguntando, meu Deus, como é que vai acontecer isso? É impossível. E o milagre ali rolando. E o anjo de braços cruzados. Tá bom, Maria, quando você acabar aí do seu medo, das suas preocupações, eu te explico. Agora você lembra qual foi a resposta de Gabriel à pergunta de Maria? Como é que vai ser isso? Redobre a sua atenção para ouvir isso. Escute com o seu coração isso aí, abrace isso, tome posse disso. Ele diz assim, olha, Maria diz assim, Maria é o seguinte, para Deus não haverá impossíveis. Ele ainda diz assim, não haverá impossíveis para todas as suas promessas. Meu amado, ouça Deus ecoar essas palavras para você também nesta noite. Para você ele também diz, a respeito disso que você está na sua cabeça e você tem dito que não tem jeito. Eu, o Senhor, digo, para mim não haverá impossíveis para todas as minhas promessas. Aleluia. Se você tem promessa de Deus para a sua vida, levante sua mão. Quem tem uma promessa de Deus? Muita gente tem promessa de Deus para a vida. 2 Coríntios 1:20 diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, e são muitas, a Bíblia é bem grossa, né? Olha a grossura da minha. Cabe muita promessa, não cabe não? Não cabe muita promessa? Vou começar a ler de novo. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, tem em Jesus, a garantia não é a sua fé, não é você, como eu disse, não é sobre você, não é sobre Maria, não é sobre nós, é sobre Ele. Então, em Jesus, tem em Jesus todas essas promessas, o sim. Por isso, por intermédio dele, que é chamado o Amém, é proclamado por nós, para a glória de Deus. Só quem crê diz amém. Então, que a nossa resposta a toda a promessa de Deus a nós, a todo o plano de Deus que a gente não consegue compreender. Quem disse que você tem que entender? Tem tanta gente querendo entender, eu mesmo estou querendo entender. Eu estou pregando para mim, tá, gente? Estou enganando ninguém não, estou pregando para mim. E eu disse, antes de sair de casa, Deus me ajuda, eu vou pregar para mim, que eu preciso disso aqui, tudo que eu estou falando, não é só para você não. Estou recebendo tudo aqui. Então, tudo que a gente não consegue compreender, a toda causa para nós, que é impossível, a todo desafio, que é muito difícil, seja a mesma resposta final de Maria, o anjo. Diga assim para Deus, diga aqui é esta serva do Senhor, aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria disse, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sim, Maria experimentou um pouco de medo, um pouco de admiração, um pouco de confusão por um momento, mas o fim das coisas é o que importa mais do que o começo. A palavra diz, importa como termina. Quem sabe você estava até agora com muito medo, você estava mais com assombro, mais admiração, mais sem entender, mas termine mais com confiança, mais com coragem do que com medo. A última coisa que ela disse ao anjo foi isso. Está aqui quem confia, foi o que ela disse. Eu sou uma serva do Senhor e Ele cumprirá as promessas dEle na minha vida. Uma pergunta agora, será que o nosso país confia em Deus? O que é que você acha? Pergunta a pessoa ao seu lado, nosso país confia em Deus? E aí? Se você acha que o nosso país confia em Deus, levanta a mão. Quem acha que o país confia em Deus? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Uma pesquisa realizada pelo... Escute isso. Eu vou ler isso com um embrulho no estômago, mas eu vou ler. Uma pesquisa realizada pelo Global Religion, produzida pelo Instituto Ipsos em 2023, ano passado, revelou que quase 9 em cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Ou seja, todo mundo quase, né? Praticamente todo mundo. Eu perguntei, olha a minha pergunta. Então, quase todo mundo, segundo a pesquisa, o índice de 89% de crença em um poder superior coloca o Brasil no topo do ranking de 26 países elaborado pelo Ipsos com base em uma plataforma online de monitoramento que coleta informações sobre o comportamento dessas populações. O Brasil, segundo esta pesquisa, é o país que mais crê em Deus no mundo. Alguém ficou com vontade de dar glória a Deus, mas não comemore ainda. Comemore ainda não.
Por isso que eu disse que eu ia ler, tendo um embrulho no estômago. Aposto que você vai ter também. Porque se é mesmo verdade que 9 em cada 10 brasileiros acreditam em Deus, e eu acredito que é mesmo a verdade pesquisa, mas se é mesmo verdade essa pesquisa, então me responda, por que, meu Deus? Por que, Jesus amado? Semana passada, o Rio de Janeiro celebrou, em meio aos gritos e pulos enlouquecidos de uma multidão ensandecida de mais de 1 milhão de pessoas, um show vergonhosamente libidinoso, com mulheres e homens simulando atos sexuais no palco, realizando um ritual satânico e debochando da cruz de Jesus, que é tão caro para a nossa nação, um símbolo tão caro para nós. Tudo isso enquanto, ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul, outra multidão também gritava, mas eles não gritavam de frenesi, não, eles gritavam de desespero, eles gritavam, socorro, alguém, eu estou afogando, socorro, alguém está ouvindo, alguém, qualquer pessoa, alguém, e essas pessoas, muitos, gritaram até a morte. Quem estava ouvindo? Tragicamente, muitos não estavam ouvindo. Tudo que milhões de pessoas, contando as pessoas que assistiam a TV, conseguiram ouvir, foi somente o som ensurdecedor, hipnotizante, erotizante da música da Rainha do Pop. Afinal de contas, no país do carnaval, parece que não importa se os nossos patrícios estão se afogando do outro lado, dentro das suas próprias casas, gente. Há uma multidão tão numerosa quanto a areia do mar que grita enlouquecida, o show não pode parar! O show de Madonna foi recorde no Globoplay e está entre os 5 shows de maior público da história do planeta Terra. Isso, como você sabe, é somente um retrato da enorme galeria de fotos da realidade moral, ou por que não dizer imoral, social e espiritual grotesca, nauseante e contraditória da nossa nação. Santo Deus! O que está acontecendo com o Brasil? Se é assim, meu amado, como é que essa pesquisa pode estar correta? Como é que pode nosso país, 9 em cada 10 pessoas crerem em Deus? Você acredita agora nessa pesquisa? Eu vou dizer então. Acontece que existe uma diferença abismal entre crer em Deus e crer no Deus da Bíblia. Existe uma enorme diferença entre crer num ser superior e crer no Deus de Israel. Existe uma diferença muito grande entre crer em uma força superior impessoal e crer em Jesus. Existe uma enorme diferença entre crer em Deus e confiar nele. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Existe uma diferença enorme entre crer somente nos exemplos morais de Jesus, porque existe uma modinha hoje entre crer, olha a diferença entre crer nos exemplos morais de Jesus e crer na divindade de Jesus. Inclusive alguém deu um nome para esse fenômeno, é um nome bem popular hoje em dia, é chamado de ateísmo cristão, ainda tem isso. Como isso é possível? O próprio título é uma contradição óbvia, ou alguém é cristão ou é um ateu. O que não dá é para ser um cristão ateu, pelo amor de Deus. Meu amado, o Brasil precisa crer e confiar no Deus da Bíblia, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus Deus, o Jesus Salvador é a única esperança para a nossa nação. Não existe outro. É por isso que nesta noite a minha oração é a mesma do profeta Isaías.
E o meu coração pulsa no mesmo ritmo do profeta. No mesmo ritmo, a minha expectativa é a mesma do profeta quando ele fala em Isaías 64, 1 e 4. Isaías 64, 1 e 4. Tomara que esta seja também a sua oração. Se você estiver anotando, anote isso para você fazer disso a sua oração nesta noite e para o resto da sua vida, até que aconteça. Isaías 64, 1 ao 4. Então tomara que a gente esteja pulsando no mesmo ritmo do coração do profeta e ore a mesma coisa. Ele diz assim, olha só o que ele diz. Se rompesses os céus e descesses. Tem uma exclamação no meu texto aqui. Se rompesse, rasgasse os céus e descesses. Se o Senhor descesse sobre o Rio Grande do Sul. Se o Senhor descesse sobre o Brasil, sobre a família Candelária. Se o Senhor descesse sobre a minha vida. Os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, desce, Senhor, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Quem é que treme hoje diante do Senhor, meu irmão? Vocês vão lembrar, não faz muito tempo que aqui no Brasil, durante o carnaval, Jesus foi açoitado pela figura de Satanás. Vocês lembram disso? Quem é que treme hoje diante do Senhor? O Senhor que é um Deus temível, Deus santo, fogo consumidor. Para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti de novo, Deus. Desce, Senhor, o teu povo clama. O teu povo que se chama pelo teu nome, clama. Desce, Senhor. Desce, Senhor. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, ele já desceu. O profeta Isaías está lembrando isso, ele já fez isso, e nós vamos orar para ele fazer de novo, o Deus que era, que é e que há de vir. Ele diz em Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo, isso é possível, ele pode rasgar os céus novamente, porque não hoje, Senhor? Desce, Senhor. Quando fizeste essas coisas tremendas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Qual foi a última vez que você ouviu falar de um monte tremendo? Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nos versos 51 a 53, Maria descreve o poder de Deus para entrar na história. Ele tem poder para entrar nessa história, por isso que eu orei isso junto com o profeta. Deus tem poder, eu creio, para entrar na história de novo. Ele pode entrar na história do Rio Grande do Sul, do Brasil. A gente está vivendo um tempo que ou ele faz, meu amigo, ou ele faz, meu irmão, ou ninguém pode fazer mais nada. Nós chegamos a um momento na história que ou ele desce, ou ele rasga os céus, ou o Brasil está entregue a si mesmo. Eu já falei para vocês e repito, o nosso país está sob juízo. Não é só o Rio Grande do Sul. O nosso país está sob juízo. E eu, você, todos nós precisamos que o Senhor desça, rasgue os céus e intervenha. Nos versos 51 a 53, Maria descreve o poder de Deus para entrar na história, tanto das nações quanto na vida das pessoas individualmente, para virar o jogo, intervindo nos valores do mundo, mudando a sorte de quem Ele quer abençoar. No verso 51, Deus com um braço forte, Ele derruba os soberbos, você está vendo aí. No verso 52, veja aí também, Deus empurra para fora do trono os poderosos e levanta os humildes. Ele faz as duas coisas, enquanto Ele empurra um poderoso, Ele levanta um humilde. Ele mesmo exaltou Maria, antes ela era somente uma jovem desconhecida, agora o nome dela, Maria, seria referência para o mundo inteiro, 2000 anos depois e para sempre enquanto o mundo existir. Isso não tem nada a ver com os méritos de Maria, mas por causa dos grandes feitos de Deus por ela e o caráter dele formado nela naquele momento. Tomara que você não tenha entendido tudo errado nesta noite. A gente não está celebrando Maria, a gente está celebrando o caráter e os grandes feitos de Deus em Maria, através de Maria por todas as gerações. É somente nesse sentido e nenhum outro que Maria diz, numa explosão de alegria, na segunda parte do verso 48, ela fala, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, sortuda, privilegiada, diferenciada, pelo que o Senhor fez.
No verso 53, Deus esvazia os cofres de quem, olha o que ele faz aí no verso 53, ele esvazia os cofres de quem se orgulha da própria riqueza, ele derrama dos céus providência a quem, gente? Aos famintos. No verso 54, Deus ele ampara a nação de Israel para que o povo dele jamais se esqueça da misericórdia do Senhor. No verso 55, Deus mostra o favor dele a Abraão e a descendência dele para sempre, como o Senhor tinha prometido. Este mesmo Deus, deixa eu dizer para vocês, este mesmo Deus, ele tem alimentado e ele tem dado abrigo aos desabrigados do Rio Grande do Sul. E nas muitas casas de oração dele, ele tem feito isso. Deus não abandonou o Rio Grande do Sul. Se tem uma multidão olhando para o outro lado, Deus não retirou o olhar dele para o Rio Grande do Sul. Se você ouviu bem o cântico de Maria, as palavras do cântico de Maria, você percebeu que os grupos de pessoas que receberam o favor do Senhor foram, vamos lá, os humildes de coração e os famintos que confiaram nele. Foram esses dois grupos de pessoas que receberam o favor do Senhor. Este mesmo Deus, nessa noite, ele quer ser providência na vida daqueles que estão com os recursos se esvaziando, porque ele é o Deus dos famintos. Você veio à igreja e quase que não conseguiu se concentrar, não está conseguindo se concentrar direito na mensagem, porque você tem suas próprias contas a pagar, seus recursos estão se esvaziando. Escute Deus dizer para você nesta noite: eu sou Deus que estendo o braço àqueles que necessitam de recurso. Ele quer levantar os de coração humilde, ele quer abençoar os que confiam nele. Então agora eu não posso deixar de perguntar: quem é você? Isso é muito importante, meu irmão. Talvez uma das perguntas mais importantes que você escutou nesta noite. Quem é você dentro dessa estatística entre 9 a 10 brasileiros que dizem acreditar em Deus? Quem é você? Você está entre os que só acreditam nele, ou está entre os que acreditam e confiam nele? Meu amado, redobre a sua atenção para ouvir isso. Confiar em Deus é o degrau mais alto do pódio da vida espiritual. Existe um pódio, sim. Degraus, pódio, e o pódio mais alto é o da confiança. O primeiro degrau do pódio é o degrau mais baixo. O degrau mais baixo, não o de cima, mas o mais baixo, é o degrau da crença em Deus. Qualquer um pode dizer que acredita em Deus. Está explicado aqui a estatística. Porque qualquer um pode dizer que acredita em Deus. Os demônios acreditam em Deus. Sim ou não, gente? Qualquer um pode acreditar em Deus. Por isso que é o degrau mais baixo. Segundo degrau do pódio é o degrau da obediência a Deus. Obedecer a Deus é andar dentro dos limites bem definidos da vontade dele, aqui revelada na palavra dele. Isso, sem dúvida, é uma bênção, é ou não é? Mas é o segundo degrau. É o segundo degrau. Mas o último degrau, o degrau máximo, é o degrau da confiança em Deus. Esse degrau só alcança quem deposita a confiança em Deus de olhos fechados. Confia de olho fechado, sabe? Quando a pessoa sabe que ela está lidando com circunstâncias desconhecidas, fora do controle dela mesma. É quando a pessoa não faz a menor ideia de como as coisas vão terminar, ou aonde tal e tal caminho vão dar, ela não sabe também. Ela não sabe como fulano ou fulana vai responder. Se o empreendimento vai dar certo, ela não sabe nada. Aliás, ela não sabe quase nada de tanta coisa complexa que está acontecendo, mas de uma coisa ela sabe. E assim como Maria, ela sabe pelo menos disso, ela sabe: Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é fiel. Disso ela sabe. Você sabe disso? Essa semana eu escutei um testemunho arrepiante do pastor americano, conferencista internacional Gary Wickerson. Ele é filho do saudoso e renomado evangelista David Wickerson. Alguns de vocês conhecem, já ouviram falar. Eu quero que você se apegue a esse testemunho como uma mostra e inspiração de que vale a pena confiar no Senhor e esperar na providência, no poder e no amor dele infalíveis. E aqui eu caminho para o final da nossa mensagem. Escute nas próprias palavras do pastor Gary. Estou lendo aqui as palavras, literalmente, as palavras dele. Ele diz assim: um dos meus filhos se tornou viciado em heroína. Você consegue acreditar nisso? Ele falando, né?
Meu pai começou um projeto cristão de desafio jovem e eu sou pastor. Isso o pastor Gary falando. Eu sou pastor. Eu sou de uma família de 6 gerações de pastores. Eu tenho um filho que se tornou viciado em heroína. Ele se tornou um sem-teto, morando nas ruas. E minha esposa e eu dissemos, olha o que eles fizeram, olha o trato que eles fizeram, ele e a esposa. Eu e minha esposa dissemos, vamos tomar posse da autoridade do nome de Jesus. Nós vamos clamar o nome de Jesus sobre o nosso filho todos os dias. Todos os dias. E um dia, o meu filho liga para mim de dentro da cadeia. Isso aconteceu quando ele foi preso por roubar a bolsa de uma mulher e foi sentenciado a 1 mês de prisão. E aí ele disse para mim assim, pai, eu estava na minha cela e tudo estava muito escuro. A minha cela estava toda escura. Eu não conseguia ver absolutamente nada dentro da cela. De repente uma luz se acende, mas não era a lâmpada da cela, era uma luz de glória, pai. A luz de Jesus, a luz inundou a minha cela, essa luz me encheu com a glória de Jesus, ele me encheu com o Espírito Santo, e em um instante, uma fração de segundos, eu me lembrei de cada pregação do vovô, cada coisa que ele falou, cada palavra que você me disse, nas conversas que você teve comigo, e tudo de repente começou a fazer sentido, tudo. E Gary segue a fala dele dizendo sobre o filho, olha só como termina a história. Já faz 6 anos que meu filho está limpo, sóbrio, livre das drogas, vivendo para Jesus, casado e tem 2 filhos lindos. Ele continua a fala dele dizendo assim, depois de terminar o testemunho, ele deixa um conselho, o Gary, e ele fala, mas eu não quero que você pense que tudo isso foi algum tipo de mágica, que é só você clamar o nome de Jesus e de repente todos os problemas vão embora. Não é isso que eu estou dizendo. Não funciona dessa forma. O que eu estou dizendo é que existe autoridade no nome e no sangue de Jesus. E algumas vezes as coisas acontecem instantaneamente. Algumas vezes sim. Mas algumas vezes isso acontece num período de tempo em que você precisa duelar usando o poder do nome e do sangue de Jesus. Mas a vitória é sua. A vitória é ganha pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda sobre valer a pena confiar no Senhor, segure no banco para você escutar isso. Alguns de vocês já sabem, outros não. Alguns de vocês vão escutar em primeira mão essa notícia, então segure no banco para escutar isso. Na quinta-feira dessa semana, às 16, eu marquei o horário, 16 horas e 38 minutos, eu recebo um zap de Elaine. Para você que não a conhece, Elaine é a esposa do nosso amado irmão Ricardo, que tem lutado com muita fé, muita valentia, muita coragem em Deus contra uma leucemia aguda. E impressionante como possa parecer, todas as vezes que eu liguei e falei com o Ricardo, mandei um zap para ele, todas as vezes, seja em zap, seja em áudio, seja por videoconferência, ele sempre me disse a mesma coisa. Ricardo, desde o dia em que ele recebeu o diagnóstico, a resposta dele final para mim sempre foi a mesma. Ele diz assim, pastor, está tudo bem, eu estou bem, eu vou ficar bem, Deus é fiel. Sempre. Agora de volta ao zap. O zap de Elaine. Como eu disse, segure firme para escutar isso. Ela escreve assim, boa tarde, pastor, a paz. Ricardo conseguiu zerar as células malignas da medula. Ela coloca uma carinha, um emoticon, com lágrimas. Hoje a médica já deu entrada no plano de saúde para poder autorizar o transplante dele. E ele segue bem, com as taxas, mesmo fazendo a quimioterapia. Estamos muito felizes com o mover de Jesus. Aleluia. Meu amado, a gente precisa não apenas acreditar, mas confiar no Deus da Bíblia. No Deus da Bíblia. Não é no Deus das pesquisas. Não é aqueles 9. É no Deus da Bíblia. Em um mundo cheio de contradições, porque o Brasil está todo contraditório, mas o mundo também está. Não é só o Brasil. Olhe para o resto do mundo. Um mundo cheio de desafios, cheio de contradições. Somente o Senhor é a nossa esperança. Quem está comigo diz amém.
Então, que nesta noite cada um de nós possa dizer como Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.